Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Todos de pé, para entoarmos trechos do hino nacional brasileiro e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve sol, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germinam. Fomos forjados de amores brasileiros, universo de cores, de estrangeiros. Universo de cores, de estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue e o azul vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro, o meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você. Sejam todos bem-vindos à 34ª sessão ordinária em 26 de outubro de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, projeto de lei complementar número 53/2020, que prorroga para 31/12/2021 o prazo de vigência dos contratos de trabalho dos docentes temporários da Rede Pública Municipal de Ensino. Mensagem número 43/2020. Excelentíssimo senhor
Danila Borghetti, doutor vereador, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Senhor presidente, pela presente, tenho a elevada honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de encaminhar o incluso projeto de lei complementar que autoriza a prorrogação do contrato de trabalho dos docentes municipais temporários para o ano letivo de 2020. A propositura é mais uma medida necessária em razão da pandemia de Covid-19, que assola o nosso país. Haja vista que, em decorrência da situação de calamidade que vivemos, está proibida a realização de concursos públicos e processos seletivos que não sejam voltados à área da saúde. Desta forma, e para garantir máxima excelência nas substituições de aula aos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2020, se mostra necessária a prorrogação do contrato de trabalho dos professores até o dia 31 de dezembro de 2021. Ressalto que o respectivo processo seletivo já foi prorrogado e sua validade foi estendida até o fim do ano letivo de 2021. Esclareço, por fim, que a providência vem ao encontro do interesse público, uma vez que evita a burocracia de se rescindir os contratos de todos os professores vigentes até o fim de 2020, e após confeccionar novos contratos idênticos aos anteriores com os mesmos professores, válidos para o ano de 2021. A providência evitará também a aglomeração dos professores temporários em duas oportunidades, para rescindir os contratos e para confeccionar e assinar os novos contratos, contribuindo assim com a prevenção e repressão à pandemia de Covid-19. Ressalto que a aprovação da presente propositura não acarretará prejuízo algum ao município e, ao mesmo tempo, trará relevantes benefícios aos professores e aos alunos da rede municipal de ensino. Assim, o Poder Executivo aguarda o apoio dessa egrégia Câmara com a aprovação do presente projeto por unanimidade e em regime de urgência. Sem mais, aproveito o ensejo e renovo a Vossa Excelência e a seus ilustres pares a minha mais alta estima e respeito. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. Submeto ao plenário a discussão do pedido de urgência. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Pedido de urgência aprovado. O projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de lei número 54/2020, que dispõe sobre a abertura de decreto especial. Mensagem número 44/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danila Borghetti, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial. Criar Junta Diretoria de Média e Alta Complexidade 021302, classificação funcional 10.302.0096.1123. Ficha de natureza de despesa 44905200. Equipamento e material permanente com o vínculo 01.000.0000. Remanejar R$ 620 mil da ficha 454 para a ficha criada acima. As alterações acima são necessárias para a correção de equívoco administrativo ocorrido quando da solicitação do projeto de lei 45/2020, Lei 3.656, de 30 de setembro de 2020, quando foram transferidos equivocadamente os valores abaixo. Ficha 356,01, 100 mil para a ficha 454. Ficha 391,01, 400 mil para a ficha 454. Ficha 408,01, 120 mil para a ficha 454. Diante do exposto e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas, solicito a apreciação da presente matéria em regime de urgência.
Ao ensejo e contando com a compreensão dos nobres vereadores, renova Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. Submeto ao plenário a discussão do pedido de urgência. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Pedido de urgência aprovado. O projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, nada consta. Correspondências recebidas, nada consta. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 133, 2020, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o gabinete do senhor prefeito municipal para que possa nos informar sobre quando está previsto a volta do transporte público municipal de forma integral na área urbana e nos distritos, já que estamos na fase amarela do Plano São Paulo, que permite a circulação normal do transporte. Justificativa. A população está nos cobrando e sofrendo com a falta do transporte municipal urbano. Tem pessoas indo e voltando do trabalho a pé, pela falta do circular. Em especial, os distritos, por serem mais distantes do centro, quem não tem veículo próprio está de carona ou já perdeu o emprego por falta do transporte. A redução nos horários foi justificada em meio à restrição de locomoção. Porém, no momento, essa restrição já foi reduzida ou nem existe mais. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 20 de outubro de 2020, vereador Chapéu. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o senhor Danilo, a qual estendo o cumprimento para todos os vereadores e vereadoras. Cumprimentar o pessoal que está assistindo a sessão da Câmara, através do plenário e também da TV Câmara. Senhor presidente, fiz esse requerimento pedindo informação para o gabinete do senhor prefeito, para que nos informe quando essa circular vai voltar a trabalhar definitivamente em Pederneiras, em todos os bairros e todos os dias, como era antes da pandemia. Porque o vereador Chapéu tem andado nos bairros, andado na cidade, e a cobrança é de norte a sul, leste a oeste, para que volte a circular, trabalhar todos os dias. Chega desse horário reduzido, chega. Já abriu o parque ecológico, já está abrindo os comércios, já está abrindo até baile aí, está sendo aberto em Pederneiras. Por que a circular, que é o item importante, não está funcionando definitivamente com os horários normais? O povo de Santelmo, estive em Santelmo essa semana, conversando com o povo, e o povo está pedindo urgência, que essa circular volte o mais rápido possível, todos os dias, todos os horários que tinha antigamente. O povo de Vanglória, também estive em Vanglória essa semana, as pessoas estão reclamando que estão vindo para a cidade, depois tem que ficar esperando até certas horas para o circular voltar. Às vezes fica lá na cidade e, por exemplo, o povo vem cedo, depois só volta na parte, acho que é da tarde. Quer dizer, se o povo vem cedo e vai voltar só à tarde, o povo vai ficar no centro. Vai dar mais aglomeração ainda que esse jeito de trabalhar com essa circular. Mais aglomeração. De vez de melhorar, piora o povo aglomerando no centro da cidade. Então, já está na hora do circular voltar a atender o povo, a empregada doméstica,
o trabalhador que trabalha na roça tira seu dia de folga para vir para a cidade, para voltar. Os moradores da Cidade Nova têm nos cobrado, presidente Danilo. Os moradores do Antônio de Conte têm me cobrado. Os moradores da Vila Paulista, os moradores do Leonor Mendes de Barros, os moradores do Michel Neme, enfim, por onde o chapéu tem andado todos os dias, a cobrança é grande. Quero me comprometer com a população, principalmente com os usuários do circular, Vou me comprometer com vocês que esse requerimento, peço o apoio de todos os vereadores que aprove e vai descer amanhã para a prefeitura. E amanhã já vou convocar o senhor Hermeson Tavares ou o senhor Wagner, assessor aqui da Câmara, que me faça um ofício. O ofício, amanhã cedo eu vou estar aqui. Um ofício e eu vou levar em mãos, lá na garagem da circular, pedindo uma providência o mais rápido possível para os proprietários da empresa. Porque o nosso povo não é palhaço, o nosso povo merece respeito. Tanta cidade aí o circular está rodando. Tanta cidade do Brasil está rodando. Porque só aqui na cidade está essa vergonha e o povo sofrendo. Tá ok, gente? Então amanhã cedo nós vamos atrás de levar um ofício lá para a empresa também. Sem mais. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ezequiel Lima. Bom, acredito que seja muito propício, Chapéu, esse seu requerimento, né, para esse momento que nós estamos passando, mesmo porque essa reclamação já é nossa aí de muito tempo, né? Desde quando começou essa pandemia, nós questionamos a situação dessa circular do jeito que ela está na cidade. Acredito que agora, com o requerimento de Vossa Senhoria, de repente a gente consiga juntar forças aí para voltar de forma integral esse transporte que nós vemos falando aqui já há muito tempo. Voltou da maneira que está ineficiente, nós entramos no Ministério Público, na outra semana voltou o transporte da forma que está ineficiente, estive no programa de rádio fazendo discussões a respeito dessa situação. De verdade, de fato, o povo está sofrendo e sofrendo demais. Agora, esse ofício que o vereador falou para a Jauense, nós fizemos também. A resposta que nós tivemos da Jauense, que isso é uma responsabilidade da gestão, né, da prefeitura, e não da Jauense. Então, se tem alguém que tem que tomar um posicionamento nessa hora, é o prefeito. É o prefeito que tem que dar essa ordem para voltar esse transporte, acertar o que tem que acertar, que não interessa à população, mas fazer esse transporte voltar e voltar de forma urgente. As pessoas estão sofrendo e sofrendo mesmo. Esse transporte funcionando 2 horas de manhã, acho que das 6 às 8, se eu não estou enganado, depois das 11 à 1 e depois das 5 às 7. Totalmente desregulado o horário, pontos irregulares também, as pessoas não sabem onde é que tem que pegar direito, uma verdadeira bagunça. E isso não se acerta. E nós estamos desde o início da pandemia falando a respeito disso. Não era nem para ter parado esse transporte. Era para ter parado de forma talvez gradativa, tomando alguns cuidados, mas não da forma que foi parado, de forma unilateral, sem consultar o povo, sem saber as necessidades do povo, e o povo continua sofrendo. Mas a resposta tem que vir do executivo, da prefeitura, não é da Jauense. É a prefeitura que tem que tomar um posicionamento e resolver essa situação, porque o povo não aguenta mais. E nós aí, em vias desse momento que estamos vivendo, não sei se ainda vai conseguir resolver essa situação agora, mas não é de hoje que nós estamos falando a respeito disso. A população está sofrendo, pessoas indo a pé. Fiquei sabendo de um casal que veio de Vanglória a pé para a cidade porque não tinha transporte. É uma falta de consideração, uma falta de respeito para com a população. Então, se de repente esse requerimento agora em mãos da prefeitura aí, Chapéu, acredito que possa dar certo, que as pessoas possam olhar com carinho para essa situação, porque o povo não aguenta mais essa situação. O povo não aguenta mais. É uma brincadeira o que está se fazendo com o povo a respeito de transporte público aqui nessa cidade. E nenhuma cidade aqui no nosso entorno tem tomado essa decisão, tem agido dessa forma, dessa maneira. Não se resolve, nós temos falado aqui infinitamente a respeito desse assunto e não se toma um posicionamento. E não adianta jogar responsabilidade para cima de outros, não. A responsabilidade é da prefeitura e quem tem que resolver essa situação é o prefeito. As pessoas cobram isso, tem que cobrar demais da gente e tem que se tomar uma posição. Porque às vezes fica passando a responsabilidade para a gente, como foi feito comigo em programa de rádio, porque nós fomos lá defender a população, falar a respeito disso.
Então, que a responsabilidade seja transferida a quem de direito, que é a prefeitura, e tem que resolver essa situação. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento 1134/2020, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido plenário, que se oficie a diretoria da Santa Casa de Pederneiras para que informe esta Casa de Leis se há em andamento estudos ou projetos para a instalação de aparelho de ar-condicionado na maternidade. Justificativa. As informações são necessárias para esclarecer usuários da Santa Casa que reclamam do calor da sala da maternidade e sentem a falta do equipamento. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 21 de outubro de 2020, vereador Chapéu. Coloquei em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 135/2020, vereador professor Marildo. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que se subscreve nos termos regimentais, após ouvido o douto plenário, requer que seja oficiado o prefeito municipal para que informe aos membros desta casa se há previsão para a reabertura do Centro de Lazer do Trabalhador Camel Alage. Justificativa. Comenta-se que, a exemplo do Parque Ecológico, outros locais de frequência pública podem voltar a proporcionar acesso à população, razão pela qual justifica a presente solicitação. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 22 de outubro de 2020, vereador professor Marildo. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 136/2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte medida administrativa: que seja colocado raspas de asfaltos na entrada e saída do núcleo habitacional Vitor Fenara para a rodovia César Augusto Sgavioli. Justificativa: moradores dessa localidade reclamam da condição péssima do acesso, com buracos enormes, podendo causar danos em veículos e acidentes ao acessar a rodovia ou vice-versa. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 19 de outubro de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 137/2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que seja indicado na primeira oportunidade para nomear a rua de nossa cidade o nome do ilustre morador José Eduardo Alioto, o Gambá. Justificativa: saudoso senhor José Eduardo Alioto trabalhou por muitos anos como cortador de cana-de-açúcar, sem estudo, mas com grande inteligência, conseguiu galgar cargos importantes nas usinas onde trabalhou, conhecido por seus amigos como Gambá, apelido carinhoso dado à grande legião de amigos que amaleou durante sua vida. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 21 de outubro de 2020. Indicação número 138/2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que determine a secretaria competente para que possa fazer a devida limpeza na área verde, sendo essa a área de preservação permanente, APP, ao final do bairro Jardim Planalto Verde 2, o qual se encontra com muita sujeira e entulho. Justificativa: por toda a grande extensão da área de preservação permanente do referido bairro se encontra em diversos pontos grandes acúmulos de lixo e entulho, sendo a necessária urgência retirada dos mesmos, a fim da preservação e de cuidados com o meio ambiente, além de proteger a saúde pública, evitando assim que esse lixo ocasione a proliferação de bichos e peçonhentos e outros problemas sanitários.
Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 22 de outubro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 139, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa, que determine a Secretaria competente para que possa fazer a devida limpeza no bueiro, Boca de Lobo, localizado na rua Virgílio Manzato, frente à numeração L 1172, no bairro Jardim Planalto Verde 2, o qual se encontra entupido de tanta sujeira e acúmulos de areia, terra e pedra. Justificativa: moradores dessa localidade afirmam que o referido bueiro fica por longos meses do ano entupido, pois a manutenção deste não vem sendo realizada periodicamente, ocasionando proliferação de bichos, tais como baratas e ratos. Nas proximidades do referido bueiro existe comércio no ramo de alimentação, mercadinho, o qual sugere que tenha em vista que o referido bueiro não cumpre o seu objetivo, que seja então fechado. Já que não cumpre o seu objetivo, que seja então fechado. Nesse sentido, solicita a administração municipal para que estude essa possibilidade de forma improtelável, visto que esse problema vem ocasionando reclamações dos moradores da região. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 22 de outubro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 140, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa, que determine a Secretaria competente para que possa fazer a averiguação e os devidos reparos no escoamento de águas na pavimentação das ruas do bairro Jardim Aparecida, que apresenta problemas e empoçamento nas esquinas, ficando essas exalando odor fétido, causando problema aos moradores da região. Justificativa: moradores da localidade não suportam mais o mau cheiro que referidas poças situadas nas esquinas do bairro Jardim Aparecida exalam diariamente devido ao mau escoamento. Sendo assim, solicita a administração municipal que reavalie a pavimentação desse bairro e que medidas urgentes sejam adotadas para o correto escoamento das águas, aliviando o transtorno dos moradores da localidade. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 22 de outubro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 141, 2020, vereador professor Marildo. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais, no estrito cumprimento do seu dever, sugere ao prefeito de Pederneiras que determine a adoção de medidas necessárias para reparos que se façam necessários em bueiros, situado na rua Júlio F. Ferreira, nas proximidades do número O971, no Parque da Colina. Justificativa: como comprova a foto sem anexo, a situação em que se encontra tal bueiro coloca em risco a integridade física das pessoas que por ali transitam. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 2020, vereador professor Marildo. Indicação número 142, 2020, vereador professor Marildo. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica ao prefeito de Pederneiras que determine a adoção de providência para o alargamento da via de pedestres calçada na via de acesso municipal Irmãos Pontes, paralelo à via férrea. Justificativa: pedestres que por ali caminham nos encaminharam a mencionada demanda para que, uma vez atendida, melhore as condições para os pedestres do local. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 22 de outubro de 2020, professor Marildo. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos. Cada vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma sessão e terminando o nosso mandato com muito trabalho. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente uma vez, senhores vereadores, também cumprimentar aqui o presidente
do DEM, está aí presente. Seja bem-vindo, presidente do DEM, e todo o pessoal que está assistindo. O que me traz nessa sessão, nessa tribuna, fiz uma indicação para que o senhor prefeito, indico ao senhor prefeito, Vossa Excelência, a seguinte medida administrativa: que seja indicado na primeira oportunidade para nomear a rua de nossa cidade o nome do ilustre morador, José Eduardo Alioto Gambá. Para quem não conhece o Gambá, é esse menino aqui, ó, cinegrafista, mostra para nós aqui, fazendo um favor. Esse menino que tem uma história de correr lágrima nos olhos, para quem não conhece. Esse menino que era engraxate de sapato. Para quem não sabe, ele engraxou o sapato do ex-prefeito Vardomiro Fernando Mateus na praça. Esse menino, guarda aí, cinegrafista, volta mais. O povo tem que ver quem faz pela cidade. Esse menino cortava cana na roça. Esse menino, ele ajudou a trabalhar para construir a igreja Santa Rita e Santo Antônio. Fez muita quermesse. Ele fez muito trabalho em Pederneiras. Então, eu peço para o senhor prefeito, o próximo bairro, que o senhor coloque o nome do meu amigo Gambá, que está lá no céu. José Eduardo Alioto Gambá deixou sua esposa, senhora Creuza Rosa Alioto. Sempre que eu vou na igreja Rita, ela está lá rezando e assistindo a missa. Deus abençoe a senhora, dona Creuza Rosa Alioto. Deixou os filhos Gilson Aparecida Alioto e Anderson Fernando Alioto. Era filho do senhor Jovenal Alioto e senhora Aparecida Alioto. Dona Maria Aparecida, quando eu fui na casa dela, me serviu um cafezinho aí uns tempos atrás. Saudade do cafezinho da senhora, Dona Maria Aparecida. Qualquer momento vai parar na sua casa. Deixou também os irmãos Maria Aparecida, Gilberto, Valmir e Angélica. José Eduardo Alioto nasceu e morou a vida toda em nossa cidade. Nasceu dia 10 de 10 de 1964 e faleceu dia 17 de 5 de 2016. Faz 4 anos que Deus recolheu o nosso amigo Gambá, o amigo do povão mais humilde da comunidade. Faleceu com 51 anos. Trabalhou desde criança, ainda tão jovem, trabalhou de cuidador dos irmãos mais novos, enquanto a mamãe dele, senhora Maria Aparecida Alioto, trabalhava colhendo café ali no Sória, onde é hoje o bairro Jardim Paraíso. Eduardo também trabalhou também de engraxate, com sua caixinha, descia na praça engraxar sapatos, para ganhar uma grana para ajudar os pais, o sustento da família. Tinha vários clientes, um deles era o ex-prefeito Vardomiro Fernando Mateus. Vardomiro Fernando Mateus, grande prefeito, prefeito dos pobres, está lá no céu. Trabalhou mais de 20 anos na usina São José, trabalhou com os mazetos, Furlane, trabalhou também nos BESs, no material de construção. Seu último serviço foi no Agrícola Estable, onde era muito querido pelos funcionários da empresa. Era querido também pelos amigos, os patrões, estimava muito o Gambá, pois era um funcionário amado por todos. Era tão querido, população que está assistindo pela TV Câmara, senhores vereadores que estão me ouvindo, vocês que estão aí assistindo, meu amigo Cocito, tudo que estão assistindo, era tão querido que no dia do velório dele, veio os patrão e veio os pessoal, tudo de roupa de serviço, no velório dele que eu estive presente. Ele trabalhou muito para ajudar na construção da igreja Santa Rita e Santo Antônio. Ajudou e trabalhou junto com o padre Aloísio, onde ajudava em festa e quermesses, tudo em prol da igreja. Foi tesoureiro e foi ministro de Eucaristia.
Portanto, senhor prefeito, peço para o senhor, humildemente, já conversei com o senhor por várias vezes no seu gabinete, o senhor fez vários vídeos dando informação para a família que o nome da rua seria sim colocado nesse próximo bairro que está sendo feito. Quero dizer para a família que, cinegrafista, que esse homem aqui merece sim ter seu nome eternizado numa rua em Pederneiras. Tem uma história que a irmã dele contou para mim, que até chorou lá hoje, contando uma história para mim. O pessoal acha aqui. Ele estava lá no velório, chegou uma moça perto da minha cunhada com um moço junto, eram jovens ainda, e ela falou assim para minha cunhada: olha, se não fosse o seu marido, meu marido tinha cometido suicídio, porque a gente não tinha o que comer, não tinha o que dar para as crianças, e o meu marido, meu esposo, foi conversar com o seu. Daí uns 2 dias meu marido já estava empregado. Então assim, eu devo a vida do meu marido para o seu marido. Sabe, Chapéu? E nessa hora, quando a gente está lá, que a pessoa está ali, né, falecida, é tão difícil para a gente. E se acredita que eu nem guardei o rosto dela e dele. Assim, foi uma emoção muito grande que a gente chorou muito. Então, é isso que eu peço para o senhor prefeito, que coloque o nome do Gambá numa rua. Tenho certeza que todos, o povo lá da igreja e todos os seus familiares vão te agradecer. Sem mais, senhor presidente. Palavra, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadora Durvalina, vereadora Regina, todos estão aqui nos acompanhando pelo plenário. Eu queria falar aqui sobre 2 assuntos. Vou fazer uma leitura de uma resposta da ES Tietê, da qual venho batalhando há muito tempo. Quem me acompanha nas mídias sociais e aqui, sabe que venho batalhando bastante contra a ES Tietê e contra o Instituto de Pesca do Estado de São Paulo, para que possam dar uma maior atenção ao nosso rio. Sendo que o nosso rio Tietê, em todo o seu longo, com todas as barragens, não possuem as escadarias para que os peixes possam fazer sua migração a Piracema. Consequentemente, a gente vem visto a redução do número de espécies de forma significativa e a redução do número de peixes das espécies que ainda existem. E mais, o aumento da proliferação das algas, que é devido à diminuição do fluxo das águas e também uma piora da poluição. Então, já faz quase 4 anos que nós estamos nessa frente, junto com os ribeirinhos, junto com os pescadores, junto aos caiaqueiros, junto ao pessoal que trabalha com o comércio de pesca, junto ao pessoal do turismo ecológico, porque nas nossas margens, infelizmente, o último hotel que nós tivemos beirando as margens, utilizando, é lá em Barra Bonita, depois apenas algumas pequenas pousadas quilômetros adiante. Então fizemos um ofício, já que não nos receberam na SGT, entramos via Ministério Público, e eles nos deram essa resposta. Presidente, vou pedir por favor para poder ler, e eu ainda tenho mais um assunto, caso passar, por favor me preserve 2 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, e excelentíssimo senhor vereador,
Em resposta ao ofício supracitado, no qual questiona a atuação da STT relacionada aos impactos das usinas hidrelétricas operadas pela companhia que se refere, a soltura de peixes em seus reservatórios, proliferação de águas, qualidade de águas, compensação financeira destinada ao município de Pederneiras em função da operação das usinas próximas ao município, prestando os seguintes esclarecimentos. Com relação a ictifauna e a ASTET, mantém 2 programas ambientais que atendimento das licenças de operação das usinas hidrelétricas estabelecidas pelo poder concedente, sendo eles o programa de ictiologia e o programa de repovoamento de peixes. O programa de ictiologia tem como objetivo a avaliação da ictofauna e proliferação e produção pesqueira. Já o programa de repovoamento atua na conservação das espécies, mantendo produção de pesqueira nos reservatórios das usinas operadas pela STT. Anualmente, ocorre o repovoamento de 2,5 milhões de alevinos nos reservatórios da companhia. Neste grupo, são utilizadas 6 espécies nativas de alevinos, filhotes, sendo eles corimbatá, pacu-guaçu, piapara, dourado, tabarana, piracanjuba, criadas nas estações hidrobiológicas e aquicultura das usinas hidrelétricas de Barra Bonita e Promissão. Nos últimos 10 anos, a STT, por meio de seu programa de manejo pesqueiro, repovoou 25 mil alevinos de espécies nativas em seus reservatórios, sendo especificamente 2 mil de alevinos somente no reservatório da unidade hidrelétrica Bariri, que abrange o município de Pederneiras. Com relação à proliferação de algas e, consequentemente, diminuição dos níveis de oxigênio nas águas a STT, sendo uma empresa geradora de energia, não possui competência para gerir ou adotar medidas contra as fontes de poluição do rio Tietê, já que não há relação entre a atividade de geração de energia elétrica e a poluição do curso de água. A empresa é uma das usuárias do recurso hídrico para essa finalidade, assim como munícipes de Pederneiras que fazem uso do recurso para a pesca, as empresas de embarcação que o navegam, empresas que captam água para processos industriais, agricultores que captam a água para irrigação ou disseminação ou descendenção de animais, o Estado, as prefeituras e seus entes delegados que fazem o tratamento de esgoto e despejam em seus efluentes o curso d'água. A STT não é responsável pela fiscalização e tratamento de efluentes depositados conforme contra a concessão firmada com o poder concedente. Por fim, sobre o repasse de recursos para o município de Pederneiras, a legislação vigente do setor elétrico, estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, prevê a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fim de geração de energia, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia, elétrica, encargo pago mensalmente aos municípios com base em critérios estabelecidos pela própria agência reguladora, que é responsável pela arrecadação e distribuição dos recursos às cidades impactadas pela geração de energia. Com base nesta metodologia, em 2019, a STT, ao município de Pederneiras, repassou o valor de R$ 376 mil em função das operações das usinas de Bariri, Ibitinga e Nova Vanhandava e Promissão. Vale ressaltar que a STT reconhece seu papel como uma das usuárias do recurso hídrico e atendendo todas as condições estabelecidas pelo órgão ambiente para desenvolvimento de suas atividades, sendo que cumpria informar a STT reitera os protestos de estima e consideração permanente a disposições para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, José Antônio Martins. Primeiramente, gostaria de falar para a STT, esse é o maior absurdo que eu já li na minha vida. A STT, fazendo uma grande pesquisa, como faz, uma empresa
que obtém recursos astronômicos, utilizando os nossos reservatórios, impedindo a migração dos nossos peixes, vem se valer de um repovoamento de 2,5 milhões de alevinos, isso é insignificante dentro da necessidade do nosso rio, para que ele possa realmente ter um povoamento. Aqui ele cita, sim, algumas das espécies que são soltas: curimba, pacu, piapara, dourado, tabarana, piracanjuba. Aqui não fala das outras que sempre fizeram parte do nosso rio. Mandiúva, nós sempre falamos aqui do lambari, que é o início da cadeia para os outros que estão. A SGT faz o nosso município, faz o nosso rio passar uma vergonha, porque nós temos uma grande possibilidade de termos um potencial de pesca esportiva imenso. Hoje, mais de R$1 bilhão é virado no Brasil pelo potencial de pesca. Se você pega hoje o municípios banhados pelo rio Tietê, que estão ao longo, 70, 80 quilômetros aqui para baixo, todos eles têm pousadas, todos eles têm equipamentos, têm hotelaria, pessoal vive de embarcações, pessoal que é piloteiro, que aluga barco. Isso aqui é uma palhaçada. Infelizmente, a SGT está nos devendo muito. Eles estão colocando aqui alguns tipos de peixe. Eu estive no Museu de São Paulo, que fez o levantamento dos peixes que são da nossa bacia. E aqui estão apenas 20% dos peixes que formavam. A construção das hidrelétricas gera sim um benefício, que é a eletricidade, mas está acabando com o nosso rio. E quanto mais ele diminui o fluxo de água, aumenta as nossas quantias de algas. Consequentemente, rouba o nosso oxigênio. E roubando oxigênio, nós temos uma diminuição da proliferação de peixes que não necessariamente precisam fazer a piracema, mas não tem onde fazer sua desova. Isso é o maior absurdo da vida. Senhor presidente, gostaria de utilizar 1 minuto e meio aqui, que eu queria falar um pouquinho sobre a campanha eleitoral, e aqui eu tive muito cuidado de fazer bem embasado, junto àquilo que o TSE coloca. E, na verdade, eu queria parabenizar aqui todos os candidatos pela postura à candidatura, tanto dos 9 vereadores, quanto de todos os candidatos que estão, sendo ele da base do Mauro, seja ele da base do Vicente, e falo isso porque cruzei com ambos os grupos na rua, fui respeitado, dei-lhe o meu respeito também, cumprimentei todos eles, em nenhum momento tivemos ofensas, e acredito que política se faça assim, falando de coisas possíveis e viáveis, e não criticando o próximo. Então, parabéns a todos os candidatos. Referente às questões de redes sociais, como o vereador Chapéu já disse aqui algumas vezes, vejam, procurem saber a veracidade dos fatos, a credibilidade de quem postou, que é o que o TSE coloca também, que é o que o próprio TSE coloca lá na emissora. Procurem saber a credibilidade, a opinião sempre é pessoal, mas a informação ela tem que ser verídica. Do mais, eu queria aqui desejar uma ótima campanha a todos, tanto os que estão aqui em cima, quanto aqueles que não estão, que estão nos acompanhando, seja do grupo do Mauro, seja do grupo do Vicente, seja do grupo da Ivana, seja do grupo de quem for, que Deus ilumine o nosso caminho, porque o nosso caráter revela o candidato que todos nós podemos ser para a cidade. Um grande abraço, e aqui é uma fala embasada naquilo que o Tribunal Superior Eleitoral permite fazer, fiz de uma forma bem clara e agradeço todos vocês. Obrigado. Ordem do dia, projeto de lei número 50, 2020, do Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto especial, aprovado em primeira votação. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em segunda discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra.
Projeto aprovado. Projeto de Lei número 51/2020 do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. Aprovado em primeira votação. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de Lei número 52/2020 do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. Aprovado em primeira votação. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Explicação pessoal. Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 3 minutos, iniciando pela ordem do sorteio a ser realizado pela primeira secretária, conforme termos regimentais. Os vereadores que se inscreveram foram vereador Adriano do Postinho, vereador Ezequiel Lima e vereador Chapéu. Palavra, vereador Adriano. Pessoal, boa noite. Aproveitar apenas esses últimos 3 minutos aqui para poder reaver a questão da minha fala. Minha fala foi pautada em todos os trâmites legais do TSE. Li o livrinho lá 3, 4 vezes antes de poder trazer essa mensagem para vocês. E referente aqui a algumas indicações que foram passadas e que estão por vir, queria pedir um auxílio ao Executivo Municipal na situação da limpeza dos bueiros. Muitos bueiros que nós estamos passando nas casas, o pessoal reclamando bastante, principalmente lá no final do Planalto Verde, o pessoal está reclamando bastante dos bueiros, do acúmulo de água. Ali no Jardim Aparecida, vários acúmulos de água, tanto próximo ali da quadra, quanto próximo a um trevinho que tem ali perto do mercado Serve Bem, está acumulando muita água. E um outro trevinho que nós temos ali, descendo a igrejinha Nossa Senhora Aparecida, bem próximo ali do Muriel, virando à direita, um trevo bem perigoso, mal sinalizado. O pessoal está me pedindo novamente. Em uma outra oportunidade, nós pedimos a pintura do local, então a gente pede novamente. E não apenas pintar, nós estamos sugerindo, se possível, coloquem aqueles olhos de gato. O olho de gato, às vezes o cara passa reto, ele não percebe, mas uma vez que ele passa, que faz barulho, na segunda ele já tem mais cuidado. E não apenas colocar a cola embaixo, parafusar ele, porque às vezes o munícipe se incomoda com aquele barulho que está ali. Então a gente pede, por favor, um outro lugar que eu gostaria de pedir novamente, que pintasse e que colocasse novamente os olhos de gato, aqueles tijolinhos, que é em frente ao Babalu, ali a outra vez nós havíamos pedido, foi feito, infelizmente uma parte se perdeu com o passar do tempo, então a gente pede, por favor. Outra situação, algumas escolas estão por voltar, algumas optaram por voltar, outras optaram por voltar apenas no ano que vem. Deem atenção para a sinalização vertical e horizontal em frente às escolas municipais, estaduais e particulares, porque elas estão bastante apagadas, algumas estão encobertas por árvores. Então a gente pede que tenha, já que nós tivemos esse período de pandemia bastante extenso, a gente pede para que tenha
possibilidade de reaver essa situação. Faltando 17 segundos, em frente ao campinho do Racha-Coco, nós temos árvores de grande porte plantadas, todas entrelaçadas entre os fios. Todo vento que tem, cai energia, cai o telefone. Pedimos, por favor, que a CPFL, junto com a Prefeitura Municipal, faça a poda daquele local. Obrigado. Palavra vereador Ezequiel Lima. Vou usar esses 3 minutos aqui para mandar um recado para o pessoal do Executivo. Nós temos pedido, né, na Secretaria, eu considero bastante competente, o pessoal da Defesa Civil, que acredito seja eles, linkado a eles, nós, inclusive tem feito essas visitas, né? Mas me preocupa muito a situação de algumas residências antigas, muito antigas na cidade, 2 delas pelo menos no bairro Michel Neme. Dá medo de entrar na casa, dá medo de ficar ali dentro das casas, a situação que estão. As pessoas estão pedindo ajuda, auxílio. Gostaria muito que, se houvesse mesmo esse auxílio por parte do poder público, até mesmo para acionar as construtoras, dar um auxílio nessa situação, de acionar essas construtoras, para que as pessoas possam, porque muita gente tem recuperado alguns valores por causa dessas construções dessas casas, e assim, eu estive pelo menos em 3 delas, realmente é preocupante. Estou passando para o Executivo, para as secretarias competentes, e pedindo para que dê um auxílio, uma visita, para que assista essas famílias. Não tem como locomovê-las para outro lugar, mas elas precisam de um auxílio, pelo menos um direcionamento, para resolver esse problema. São 3 residências muito complicadas, com rachaduras na transversal, rachaduras preocupantes, que a gente sabe que é aquelas que realmente caem, e eu gostaria muito que o Executivo pudesse dar ter um carinho para essa situação, olhasse com carinho para essa situação aí, que preocupa. Vamos estar encaminhando essas demandas aí para o pessoal, para que eles possam fazer essas visitas e também para que possam estar direcionando essas famílias para que eles possam intervir e ver o que dá para ser feito nessa situação muito preocupante. Aproveitar o gancho que foi retomada a situação aqui da conversa da circular na nossa cidade, reforçar aquilo que nós já falamos no começo aqui, a nossa cobrança ao Executivo e não a jauense. Quem tem que tomar uma decisão a respeito desse assunto é a Prefeitura e não a jauense. Eu fico contente por ter retomado esse assunto aqui, porque é algo que ninguém aguenta mais, essa situação. Ninguém aguenta mais. Nenhuma cidade, como eu já falei aqui no nosso entorno, está com a circular ou com o transporte coletivo na situação que nós estamos aqui. Quem sabe lá, as pessoas estão levando a sério a situação da necessidade do povo ir trabalhar, se locomover na cidade, poder pagar suas contas, enquanto aqui na nossa cidade a gente não está vendo essa preocupação. Gostaria muito que se tomasse um posicionamento. A nossa fala aqui é uma fala já antiga, né? Desde o começo da pandemia nós estamos falando a respeito disso, e eu gostaria que nesse momento aqui a gente pudesse estar tentando resolver essa situação para ajudar aí a nossa população. Então fica mais uma vez a minha indignação por ver a circular parada e funcionando, na verdade, do jeito que está funcionando, mas funcionando, os horários não batem, os horários desconexos, lugares, pontos desconexos, enfim, o povo está sofrendo com essa situação. Muito obrigado. Palavra vereador Chapéu. Senhor presidente, que traz esses 3 minutos, queria dizer que fiz uma indicação para o senhor prefeito, para que lá na entrada da Cidade Nova seja colocada uma raspa de asfalto, ali onde entra o bairro Vitor Fenara e o bairro Cidade Nova. Então o pessoal está nos cobrando que seja colocada uma raspa de asfalto nesse local para o pessoal transitar. Outro pedido também, queria agradecer o pessoal da prefeitura, queria agradecer os funcionários públicos que estão aí fazendo sinalizações em vários bairros. Esse domingo estive andando o dia todo em todos os bairros. Só faltou o bairro Bruno Cury e o bairro Leonor Mendibar e o Bertolini. Dos outros, passei rua por rua ontem, certo? E muitos bairros, presidente, está lá pintado lá o pare e a sinalização. Então, quando o vereador Chapéu tem que cobrar, nem cobra.
como também tem que parabenizar, né? Parabeniza. Então, parabeniza o funcionário público, que muitas ruas estão pintadas de sinalização certinha. Já aproveito o gancho, pedindo para pintar ali na entrada do Seu Pedro. Você vai ter ido do Seu Pedro, lá na Cidade Nova, o pessoal cobrou nós para fazer uma sinalização ali no Seu Pedro. Nós já fizemos uma indicação faz umas 2 semanas, vamos estar aguardando. E para finalizar, a estrada da CEAGESP, que está parcialmente terminada, mais de 1.000 metros de asfalto. Estive andando para Planalto Verde, andando nas comunidades lá, e dizer que lá na entradinha da CEAGESP, onde começa o asfalto daqui para lá, dizer para o senhor prefeito e para o pessoal do trânsito, o senhor Silvio Bueno, se estiver me assistindo, o senhor Silvio Bueno, ali naquela entradinha da CEAGESP, quando começa o asfalto, o pessoal está passando ali a mais de 100 por hora, com um caminhão. Estive lá conversando, estava lá conversando com o pessoal que mora ali, passou um caminhão lá, que parecia um avião, e tão rápido que estava. E eu falei, Jesus, falei, pessoal, vou conversar com o prefeito para fazer uma lombada aqui o mais rápido possível. E por ironia do destino, senhor presidente, depois de uns 5 dias, o pessoal me ligou lá que tinha atropelado o cachorrinho lá do Cláudio. Se o Cláudio estiver me ouvindo, atropelou o cachorro do Cláudio. Então, vamos estar aí fazendo uma indicação para o prefeito para fazer uma lombada ali na entrada. Falei para o pessoal que não ia cobrar o prefeito para que faça uma lombada bem no comecinho, porque ali mora famílias, tem crianças e é perigoso. Hoje, então atropelou o cachorrinho e amanhã pode atropelar uma criança. É inadmissível que esses veículos estejam passando lá mais de 100 por hora, porque tem mais de 1.000 metros de asfalto, então o pessoal chega a botina. E é perigoso. Então já conversei com o pessoal lá, vamos estar agora, fui na prefeitura hoje, já de manhã, para conversar com o senhor prefeito, mas hoje ele estava em reunião, não pôde me atender, respeito, amanhã vou estar lá de novo cobrando ele sobre esse quebra-mola, essa lombada ali na estrada da CEAGESP. Vou estar cobrando até que se faça, em nome dos moradores que me cobrou. Certo, Cocito? Eu sei na hora que você for perseguir bandido, o quebra-mola lá vai atrapalhar, mas é em nome das famílias, né, Cocito? Em nome de acontecer uma tragédia lá, certo? E fazer um quebra-mola bem sequinho mesmo, para os negros passar devagar lá, certo? Demais, queria agradecer a Secretaria de Trânsito, que sempre meus pedidos de lombada sempre foi atendido. Pedi lombada ali na Avenida Subir Antônio de Conte, foi feito 2, pedi na Cidade Nova, foi feito 2, pedi, enfim, em vários bairros, as lombadas que o Chapéu pediu, não só aqui da Câmara, mas foi lá embaixo conversar, foi lá embaixo dialogar, foi feita. E tenho certeza que essa também será feita. Mas também tem outros que eu pedi também e não fez. Não é todos que faz, mas a maioria foi feita. Estou terminando meu mandato, Cocito, muito satisfeito, porque hoje a gente está percorrendo a cidade e vê a satisfação do nosso mandato terminando com muita satisfação, ouvindo a população, porque o serviço foi bem feito nesses 4 anos. Fica com Deus e muito obrigado, presidente. Gostaria só de relembrar um fato que acabou passando, não sei se despercebido. Gostaria de informar, conforme o decreto municipal número 4.819, onde altera o dia 28 de outubro, quarta-feira, para o dia 30 de outubro, sexta-feira, como ponto facultativo, em comemoração ao Dia do Servidor. E tendo em vista a sequência do feriado nacional de finados, no dia 2 de novembro, segunda-feira, ficará emendado o final de semana, que certamente potencializará o merecido descanso aos servidores públicos municipais, sem prejuízo ao serviço público. Esta Câmara Municipal de Vereadores agradece a todos os servidores do município de Pederneiras, na passagem do seu dia, aos efetivos, energia permanente, fator de estabilidade e garantia de futuro da instituição, aos inativos, que deixaram um pedaço de suas vidas na construção do que existe hoje, aos comissionados, temporários, estagiários, legionários, terceirizados, enfim, a todos que somam esforços na nobre missão de servir.
O momento é de agradecimento e de homenagem. Agradecimento pela demonstração de maturidade, bom senso e confiança que tem demonstrado no enfrentamento dos desafios que a conjuntura econômica nos impõe. Nessa travessia, os obstáculos, as adversidades, as pedras no caminho não poderiam nunca serem vencidos sem o envolvimento de seus servidores. Homenagem justa pela dedicação, zelo, responsabilidade no exercício de sua sublime missão de fazer o bem. Dever de ofício? Sim, mas cumprido com elevado espírito de generosidade, solidariedade, amor ao próximo, sentimentos nobres que testemunhamos todos os dias. Todo o nosso trabalho tem um destino final, as pessoas, especialmente as mais humildes, carentes e desprotegidas. Neste exato momento, servidores da saúde estão salvando vidas. Neste exato momento, servidores da educação estarão preparando nossas crianças para o futuro. Neste exato momento, servidores de todas as áreas estão trabalhando com o objetivo único, o bem comum da nossa população. Roguemos a Deus que nos dê sabedoria, força, coragem para continuarmos nossa missão. Parabéns a todos os servidores. Sejam felizes e aproveitem o dia de vocês. Nosso muito obrigado. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 3 de novembro de 2020, terça-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.